Então, a Narinha vai fazer o preparo de hoje. Boa noite, né? Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 36. Assume contigo próprio o propósito de desincumbir-se bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando-o. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Pois sim. Deus, na sua infinita bondade e justiça, Ele dá a cada um de nós a oportunidade de trabalho. E sempre em benefício do nosso crescimento espiritual. Ele abençoa todo serviço no bem, desde que ele seja feito com amor, com devoção, aquele sentimento sincero e verdadeiro. As nossas tarefas, elas nos são apresentadas de acordo com o nosso estágio evolutivo, né? E devemos sempre realizá-las com alegria, com dedicação, com boa vontade, pois não existe tarefa mais importante nem menos importante. Todas são necessárias e de fundamental importância, principalmente aquelas que são destinadas a auxiliar o próximo, né, auxiliar os irmãos sofredores, os que estão em dificuldades. Quando fazemos a nossa parte, servindo, sendo útil, né, auxiliando o próximo, nós estamos cumprindo a vontade do nosso Pai. No livro Leis Morais da Vida, encontramos mensagens incentivadoras de Joana de Ângeles. A bênção do trabalho. Produz pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então, gente, trabalhar sempre e que tenhamos a consciência do valor da utilidade do trabalho que ocupamos, para a alegria e realização do nosso espírito. E para finalizar, eu quero falar da minha gratidão a esta casa muito querida, que tanto me acolheu, e principalmente a Deus, por terem me dado tanta oportunidade de trabalho, entendeu? Que eu realmente assumi, e que, apesar das minhas resistências, eu procuro sempre abraçar com muito amor e carinho. Uma boa palestra a todos. E essa oportunidade de bênção a gente oferece a todos, porque é uma oportunidade de modificar a nossa vida. Principalmente quando nós descobrimos que nós precisamos de um emprego, ficamos desempregados, e o emprego que a gente precisa para mudar a vida primeiro é com Jesus. Jesus, bondoso mestre amigo, auxilia-nos nesta noite de hoje, na compreensão dos estudos que o Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos traz, pedindo que Joana de Ângeles o inspire as palavras assertivas na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, gente. Eu juro que não fui eu, foi a Jana que contribuiu ali, ó. É só para acordar os desencarnados, tá? Tem muito desencarnado que vem para a palestra e dorme. Coisa absurda, né, gente? Só desencarnado. Eu vou tentar de novo.
Boa noite, gente. Boa noite. Pronto. Viu, Jana? Jana está me sabotando. Olha, a gente vai falar hoje sobre crise de valores, é o tema. Gente, quando a gente acorda, a gente já faz ali uma série de escolhas. Acordar é fazer. Aliás, entre acordar e não acordar já é uma escolha, né? Acordei cedo, vou levantar para que o meu dia seja tranquilo ou vou dormir um pouquinho mais correndo o risco de me atrasar? Vou ter que escolher. Vou tomar café da manhã ou vou sair sem tomar café da manhã? A escolha é saudável ou não saudável? Escolha a gente faz o dia inteiro. Tem um monte de gente que diz, eu não tenho tal escolha. Temos escolha, porque às vezes, em virtude de certas escolhas, pagamos alguns preços e a gente não está muito disponível para pagar esse preço. Mas escolha a gente faz o tempo inteiro. Vou andando, pego um ônibus. Tem uma repercussão. Tudo que a gente escolhe tem repercussão. A questão é que cada escolha, de forma bastante clara, explícita, ou menos que isso, mas toda escolha é pautada por valores. Tudo que eu escolho, quando eu opto por uma coisa em detrimento de outra, algum valor, de alguma coisa que eu valorize, que eu tenha como mais importante que outra, vai estar pautando aquilo ali. A gente dizia hoje que a gente fala assim, não tem tempo, um monte de coisa. Mas para aquilo que a gente efetivamente deseja, a gente normalmente consegue tempo. Trata-se apenas de fazer escolhas que nos levem ao resultado que pretendemos. Se a gente pensar, por exemplo, um indivíduo que precisa de academia, todo mundo precisa. Existem aqueles que dedicam nada de tempo para academia, né? Eu. Jana, vocês, pronto, estamos todos esqueci o nome, que que não faz nada para atividade. Obrigado, os sedentários já aqui nos manifestando. Olha, só de pensar que eu vou ter que puxar aquele negócio, que eu vou suar, que eu vou gastar meu tempo, que não sei o quê, já me desanima. Mas isso traz uma repercussão para a minha vida, né? Eu pago um preço por isso, o sedentarismo tem o seu preço. Há aqueles que fazem a escolha de uma hora, sei lá, 3 vezes por semana e tal, e essa escolha traz repercussões. Há aqueles que ficam 3, 4 horas, isso também traz repercussão. Eu vou fechar dizendo, toda escolha faz repercussão. A questão é, o que me leva a ficar nenhum momento ou 3 ou 4 horas por dia numa academia, por exemplo? Alguma coisa que eu valorizo está me conduzindo a essa escolha. Talvez eu sequer conheça essas razões, mas os meus valores me empurram para essa conduta. A mesma coisa é estudar, né? Se a gente for lá para outra ponta. Estudar já é tido como uma coisa assim mais saudável, né? Do ponto de vista daqueles que são avessos a atividades, não, isso. Mas quantas horas eu dedico de estudo da minha rotina? Isso também traz consequências, porque tudo em excesso também caracteriza algum tipo de conduta a ser acertada. E eu repito, também aquele que se dedica a estudar, como eu vejo alguns alunos meus fazem, 10, 12 horas por dia estudando, isso tem a ver com os valores que ele utiliza para nortear a sua própria existência. Olha, a gente, diante dessas circunstâncias, e eu não peguei o papel certo, acredita nisso? Eu deixei lá em cima, não, mas assim... Vocês acreditam que alguém esqueceu? David, meu amor, pega para mim. Está aqui em cima da sala dos médicos. Tem uma pasta preta grande ali. Tá? Será que trouxe aqui? Não, eu deixei lá. Gente, como é que alguém pode fazer isso? Bom, aí agora que eu fui olhar para o meu papel, eu vi que não era o papel. E aí a gente vai ler agora um trechinho exatamente de Joana, que fala dessa questão das escolhas. Mas enquanto o David vai lá buscar isso para mim, vamos adiantar uma outra coisa. A gente fala hoje em crise de valores. Vamos só esclarecer que crise de valores não significa ausência de valores. Quando a gente fala em crise, não significa ausência. Significa apenas, gente, mas quanta rapidez e eficiência. Bônus hora em dobro para você, querido. Bônus hora em dobro.
que espetáculo, né? Esse aí faz atividade física. Não voltou nem bufando nem nada, olha ali. Viu que se fosse eu tinha chegado aqui, mas tá com meio palmo de língua, exatamente. Então, não significa ausência. Significa apenas que esses valores que norteiam essas escolhas são valores que não são tidos como adequados. Achei, pronto. Então é isso. A gente está falando hoje sobre crise de valores. Crise não é ausência, crise é apenas pautar por uma escala de valores diferentes. Aliás, não é João no primeiro, não. O primeiro é de Emmanuel. Queria ler para vocês um texto que eu acho que é interessante, é um texto forte do Emmanuel, que fala exatamente sobre valores e escolhas que esses valores norteiam. O título do texto é Que pedes à vida, meu amigo? O texto começa exatamente assim. Que pedes à vida, meu amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas, os ociosos pedem prosperidade sem esforço, e assim ele continua até que ele diz. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia cautelosamente o plano dos teus desejos e reflete o que tu tens pedido à vida. Não te esqueças de que talvez nessa noite o Senhor te pedirá a alma. Então, Emmanuel nos evoca nesse trecho a refletir que a nossa vida, essa vida da qual a gente reclama, essa vida em que a gente colhe as coisas em que a gente plantou, seja nesta vida ou em vidas anteriores, o que a gente vive é fruto das nossas escolhas. Chico tem um texto lindo em que ele vai dizer que tudo que a gente tem é na medida das nossas necessidades. A família que a gente tem, o emprego que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, está na proporção exata das nossas necessidades. Se a gente tem, nessas circunstâncias, uma reclamação quase endêmica daquilo que a gente vive, é provável que os valores que você vem trazendo são incompatíveis com aqueles de que você precisa. Porque quando a gente aceita de bom grado as dificuldades por que passamos, é porque os valores que a gente vem ostentando para pautar a interpretação do que nos acontece, provavelmente são valores que nos levarão à felicidade. A gente tem, nessas circunstâncias, algumas questões para refletir sobre as coisas que se repetem muito na nossa vida. Uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu consolidei como aprendizado, eu diria, na minha vida profissional, é o que eu quero quando eu entro para fazer qualquer tipo de trabalho. Só para contar uma história, quando eu comecei a trabalhar lá no direito, eu ficava assim, muito impressionado com o auditório que a gente tem dentro do tribunal, que é um auditório gigantesco, elegante, é um lugar assim de pompas e circunstâncias. E achava lindo aquele auditório, né? Que, aliás, tem o meu nome também, é Nelson alguma coisa, se eu não estou enganado, o nome do auditório. É o meu primeiro nome, é óbvio, né? É de um xará meu. E aí eu achava aquilo lindo e tal. Gente, no dia que me convidaram para dar uma palestra naquele auditório, eu fiquei num estado de euforia tão grande que eu convidei a família toda para ir assistir a tal da palestra. E aí eu ficava pensando assim, gente, a oportunidade de eu mostrar para o meu pai, para minha mãe, para minha mulher, né, que afinal de contas aquela criatura que eles veem dentro de casa alcançou alguma coisa em termos profissionais, e aí convidei todo mundo. Aí terminada a palestra, nós fomos jantar. E aí eu todo empolgado perguntei para meu pai, aí, o que você achou da palestra? E meu pai me deu uma lição de vida, ele me disse assim, meu filho, você é muito inteligente. Até aí tudo bem, porque para pai e para mãe a gente é sempre inteligente, né? Mas foi um introito assim, bem educado do que ele pretendia me dizer. Ele disse assim, meu filho, você é tão inteligente que você falou coisas tão difíceis que ninguém entendeu nada.
Aí eu parei para pensar aquele negócio, eu falei, gente, eu não acredito. Ninguém entendeu. Aí eu olhei para a cara da minha irmã, né? A minha irmã já desencarnava, mas ela era muito generosa comigo. Ela fez uma cara assim de que, eu acho que ninguém... Aquilo ali foi tão importante para mim que eu entendi que, na verdade, eu não estava falando para... Eu achei que eu estava falando para minha família, que era oportunidade, que nada. Eu estava falando para mim. Porque, na verdade, eu só queria, pautado pela vaidade, pelo orgulho, queria aparecer para eles, né? E dizer coisas que achavam interessantes, porque eram muito difíceis, para provar o quanto eu tinha ficado inteligente nos últimos tempos por ter estudado tanto, né? E aí, eu me lembrei de uma experiência, anos antes, que não tinha tido significado profundo para mim, porque eu comecei bem de baixo, eu dei aula para criança, literalmente de baixo, né? Assim, dei aula para ensino fundamental. E aí, a Gina que dá aula para criança, né, sabe como é que funciona. Os miúdos não poupam comentários adequados sobre o que eles escutam. E eu tinha bem a ideia de que a gente não está ali para educar filho dos outros, cada um que teve os seus que eduque, eu sou professor, meu papel aqui é tal coisa e tal, e eles me odiavam, né? Eles definitivamente me odiavam. A maior dificuldade que eu tinha era fazer todos ficarem sentados ao mesmo tempo, porque eles eram muito ativos, eu diria. Tinha uma menina linda, lourinha, com olho azulzinho, uma gracinha assim, linda menina. Insuportável. Insuportável a menina. Ela implicava com todo mundo. Certa vez, um menino irritado com ela pegou um bolo de chiclete e grudou no cabelo lindo dela. Mas não foi assim, ele espalhou no cabelo dela. Eu já imaginava aquela criatura contando para a mãe, e aquela mãe voando no meu pescoço. Onde é que tu estava quando fizeram isso com a minha filha? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa, eu não quero mais isso para a minha vida. Esse negócio de dar aula para criança é uma coisa que eu não quero definitivamente mais para a minha vida. E sabe quando você assim se desincumbe de uma coisa e você chuta o balde? Eu fui para o intervalo tão leve, voltando depois do intervalo com a certeza de que era a última vez que eu pisava ali, que eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou dar aula, eu vou brincar com essas crianças. Eu falei, gente, a gente vai fazer aqui uma gincana, eu vou fazer umas perguntas, quem responder mais, eu vou pagar o lanche, não sei. Mas é aquela coisa assim de que nunca mais vou te ver mesmo, agora eu vou me divertir nesse tempo que me resta. Minha intenção era só cumprir aquele horário para não deixar o povo na mão no meio, mas no dia seguinte eu tinha certeza, não piso mais nesse lugar. E aí comecei a fazer o diacho lá da gincana e brincava com eles, não sei o quê. Pela primeira vez eu disse, se falar perde ponto. Todo mundo calava a boca. Falei, gente, não é que esse negócio funciona. E aí quando eu saí, as crianças vieram e começaram a querer ficar perto, colada, né, porque eles só ficavam longe de mim. E começaram a ficar perto de mim. Quando eu vi, eu estava sentado no chão com aquelas criaturas, e ela dizendo para o pai, peraí. E aí eu saí dali pensando assim, meu Deus, não é que deu certo? Quando a gente coloca afeto, quando a gente coloca carinho, quando a gente coloca verdade naquilo que a gente está fazendo, muda muito as coisas. Aquilo foi importante, mas não teve o mesmo aprendizado profundo quando eu vi lá do meu pai. Porque quando meu pai falou aquilo para mim, a primeira coisa de que eu me lembrei foi exatamente daquelas crianças. Talvez eu tenha usado aquele espaço para dizer coisas com o objetivo que não era comunicar. E aí, uma coisa ali eu aprendi em definitivo. Cada vez que eu falasse, onde quer que seja, numa sala de aula, a minha proposta seria fazer com que as pessoas me entendessem. Elas tinham que entender, porque eu precisava ser claro. E isso eu tenho tentado fazer com que seja a tônica da minha vida cada vez que eu falo, ainda que seja com uma única pessoa. Isso, eu diria, foi um valor que eu introduzi na minha experiência profissional e que me ajudou assim, muito na minha vida pessoal. Porque aquilo que a gente vive, repito, de verdade, a gente não vive só em casa, ou só no trabalho, ou só aqui, ou só acolá. Porque tudo que é de verdade na vida é para todos os lugares. O que a gente vive no micro, a gente vive no macro. E aí a gente vê as pessoas tomando atitudes, fazendo escolhas. Cada escolha que a gente faz, ser claro ou não ser claro, estudar mais ou estudar menos, estar mais ou menos na academia, são escolhas que manifestam os meus valores. E apenas isso. Se eu estou fazendo escolhas erradas, é porque os meus valores são também equivocados. Bom,
o Espiritismo traz uma realidade para a gente. Em especial, Joana de Ângeles fala, no livro O Homem Integral, que nós não somos apenas matéria. E esse fato é muito importante porque a gente passa grande parte da nossa vida fazendo apenas investimentos materiais. Investimento no corpo, investimento no patrimônio, investimento, enfim, nas coisas da matéria. A gente ignora a nossa condição espiritual e a gente se prepara muito pouco para todas essas questões. Em alguns lugares, as pessoas têm, digamos, um movimento externo muito claro, por exemplo, para fazer tratamento espiritual. Em algumas casas, as pessoas vestem roupas diferentes e faz toda uma coisa muito diferente de como o Espiritismo orienta, e, enfim, do que é necessário. Vocês sabem que essas pessoas, apesar de estarem fazendo um movimento externo desnecessário para o trabalho espiritual, uma coisa essas pessoas, de alguma forma, ganham. Elas se preparam desde muito cedo, se é que não em dias antes, porque elas veem naquela coisa, com toda aquela pompa, um movimento de santificação daquela atividade, se é que a expressão não é um pouco exagerada. E elas se preparam, porque a gente ainda precisa desse elemento exterior. A gente vem aqui para o passe, está o povo todo nessa primeira fila, está ali para dar passe, e a gente, eu falo por mim, né? Será que a gente, ao longo de um dia inteirinho, a gente se preparou para esse momento tão importante, em que curas fabulosas, ainda que cientificamente comprovadas, mas fabulosas à luz daquele que não acredita no mundo espiritual, será que a gente se prepara de maneira adequada? Será que a gente se prepara de maneira adequada para cada circunstância em que a atuação da espiritualidade por nós depende dessa dedicação? Será que, se a gente não tiver tantos elementos externos, criando circunstâncias de atenção, a gente tem esse investimento? Eu diria, olhando por mim mesmo, que provavelmente não. A gente provavelmente trabalha um dia inteiro, a gente faz as nossas coisas sem se dar conta do quanto especial é aquele dia e do quanto eu preciso me preparar, mas não é só a preparação que a casa exige, todos nós seguimos com certeza, que é da alimentação e coisa do gênero. É de uma preparação para um momento de festa, para um momento que é especialíssimo, porque o que se alcança ali não se alcança em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra circunstância da nossa vida, provavelmente, a gente tem uma atividade de tanta intimidade, em qualquer trabalho mediúnico, com a espiritualidade, quanto a gente tem dentro da casa espírita. E o que representa esse fato no final do nosso dia, na rotina das nossas atividades? A gente precisa investir mais nas questões espirituais. Falávamos hoje, eu e a Gisela, no curso de família, que as pessoas estabelecem metas, planos, escolhem escola, fazem de um tudo para cuidar da carreira profissional do filho, que às vezes é muito pequeno. Mas ninguém presta atenção nos valores que orientam uma criança enquanto ela brinca com outro, para saber o que eu preciso investir na melhoria desta criança quando ela for um jovem ou quando ela for um adulto. Quando a gente trabalha com valores, a gente tem que trabalhar com exemplos. E esses exemplos, em especial nas relações com os filhos, que para mim é sempre uma questão de muita importância, a gente precisa ter como verdade. A gente já disse aqui que é pelo exemplo que a gente consegue arrastar as pessoas, né? Agora, não é só com as crianças que a gente tem que trabalhar com verdade. Também nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, afetivas. A gente faz pouco investimento espiritual dessas relações. Eu quero dizer, se eu tenho dificuldade com uma pessoa, por que eu tenho essas dificuldades? De onde vêm essas dificuldades? Elas estão em mim ou estão no outro? A Iracema há pouco estava falando disso, né? A gente transfere muito essas responsabilidades e, de uma maneira geral, a gente repete com esse, com aquele, com outra pessoa, porque a gente não é capaz de reconhecer que o problema está em nós. A gente tem alguns exemplos de pessoas que tiveram uma mudança da sua vida bem rápida, mas eu diria, isso é só aparente. Eu não acredito pessoalmente na
iluminação rápida, na iluminação relâmpago. Eu penso que a gente tem aí uma mudança muito gradual de consolidação de valores que mudam o norte da nossa vida, e elas podem eclodir em algum momento, como é o caso de Francisco, como é o caso de Paulo de Tarso, porque aparece, mas isso vem sendo trabalhado. Olhando para a história de Joana, a gente vê o quantas encarnações ela passou por dificuldades para que ela tivesse consolidada na sua experiência de espírito todas essas habilidades que hoje demonstra, e a gente percebe pela série psicológica. Olha esse trecho de Missionários da Luz. Ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que informação não é tudo. Porque o esclarecimento educativo é apenas um pedaço, uma parte do aprendizado. Quer dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprender em terreno das aplicações legítimas. O que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais apenas para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores, diz André Luiz, não significa vivê-los. Catalogar valores não significa vivê-los. Se a gente está falando de crise de valores, a gente está falando de valores que precisam ser ajustados. Ajustados para quê? Toda empresa, quando quer alcançar alguma meta, ela estabelece meta, objetivo, o meio, o procedimento. Tem toda aquela organização complicada lá que as empresas fazem, e a gente deixa de pensar nessas questões. A gente reage muito aos fatos da vida e planeja pouco o que a gente quer. Por planejamento não significa você se engessar, mas o que eu desejo da minha vida e como eu pretendo alcançar essas coisas. Isso faz com que a gente não tenha só valores inadequados, não. Faça com que a gente não tenha valores muito claros. E quando a dificuldade vem, quando a dor nos visita, se a gente não tem esses valores claros, a gente não sabe como age. É importante que a gente tenha esses valores muito consolidados, porque quando a dor nos visita, só eles pautam o nosso comportamento e a leitura dessas circunstâncias. Bom, meus caros, a gente tem um processo que é comum ainda da condição humana, que é a gente seguir as pessoas de quem a gente gosta. O artista de que eu gosto, eu assisto, as peças que ele faz eu vou ver, a pessoa, enfim, o médico que a gente gosta, ele muda de consultório, a gente vai atrás dele. A gente tem essa coisa de seguir pessoas quando a gente tem afinidade. Isso é lícito e isso é adequado. A gente só não pode transferir para essas pessoas a escolha dos valores que norteiam as nossas vidas. É muito comum, a gente entra num processo simbiótico de aceitação e o que essas pessoas dizem a gente acata, a gente acolhe como sendo verdadeiro. Muito cuidado, porque ainda existem, Jesus o alertou, os chamados vendedores de ilusão. A gente vê por aí em publicidade, olha só, perca a barriga em 2 semanas. Não tem isso? Estude no concurso tal sem passar. Sabe essas coisas? Não. Passa sem estudar. Eu falei diferente? Estude sem passar, isso? Não, ninguém vende isso. Quer passar no concurso? Passe rapidamente sem estudar. Né? Perca a barriga sem esforço. Gente, e tem gente que vai comprar os negócios lá, não vai? Muita gente vai. Que valores são esses? O valor da facilidade. A gente critica demais determinadas condutas, mas nós buscamos a facilidade o tempo inteiro. Inclusive a facilidade no campo da iluminação, vendendo a ideia de que num instante você pode se iluminar. Eu particularmente não acredito nisso. Bom, as pessoas não são verdadeiramente conhecidas, os valores dela, a não ser que você conviva intimamente com ela. Quer saber quem é uma pessoa? Pergunta para quem convive com ela. Pergunta para os pais, pergunta para a mulher, pergunta para o marido. Marido, então, é uma bênção para falar de mulher, né? Conta-se que Jesus, eu não sei se é verdade porque não tem amparo na doutrina espírita, mas conta-se que Jesus, quando criou o casamento, disse para as mulheres: fiquem tranquilas que eu vou espalhar pela terra um monte de marido bom. Por todos os cantos do planeta haverá bons maridos. Porque é muita coisa. Aí quando Deus criou o planeta, criou redondo, não tinha canto, né?
Aí não tinha onde botar os maridos bons. Mas diz que eu vou por todos os cantos do planeta, eu vou botar marido bom. Não teve canto, não teve marido bom. Então, o marido, que é uma bênção, pergunta para ele quem é a mulher dele. Pergunta. Porque, assim, se perguntar no centro espírita que ela frequenta, ela é ótima. Se perguntar na academia que ela frequenta, ela é ótima. Né? Se perguntar no trabalho dela, ela é ótima. Pergunta em casa se ela é boa. Né? É porque, na verdade, as máscaras que a gente ostenta, a gente não consegue ostentar todo o tempo. Né? Ou pelo menos não na maior parte do tempo. Só quem nos conhece verdadeiramente sabe quem somos. Então, essa coisa de seguir os outros por seguir cegamente, atribuindo a ele a oportunidade de estabelecer que valores eu devo seguir, que comportamento eu devo adotar, é muito perigoso. Claro que a gente está aqui, por exemplo, no Seja, nos cursos, para ouvir essas coisas, mas é para ouvir e para analisar, digere, pensa, porque a maneira como eu coloco aquilo na minha vida é que é alguma coisa diferente. Cada um vê as coisas por um modo muito particular. Existe um rapaz, existiu, né? Acho que já, o Jerônimo Mendonça já morreu, né? Já. O Jerônimo Mendonça, ele tinha um problema de uma... esqueci o nome da doença, nome complicado. Um problema lá de uma artrose que foi complicando, não sei o quê, e ele trabalhava deitado, né? Você conheceu o Jerônimo? Não? Você conheceu o Jerônimo? Esse aí o nome, essa coisa estranha aí. Isso. E aí o que acontece? Esse homem não mexia grande parte das articulações, ele ficava permanentemente, nem sentado numa cadeira não, deitado numa cama. E ele passou por muitas dificuldades e nem por isso deixou de trabalhar. Ele ganhou de um amigo uma Kombi e ele fazia desta Kombi a sua tribuna, porque ele ia nesta Kombi para tudo quanto é lugar e deitado mesmo ele falava e tinha um vigor, né, uma autoridade moral daquilo que se falava, que quem o escutava dizia que era um orador assim, fabuloso. E aí uma vez um repórter perguntou para ele, o que é a felicidade? Ele respondeu exatamente assim, a felicidade para mim, que estou deitado há tanto tempo nessa cama, é poder virar de lado. A gente começa a perceber que os nossos valores mudam muito diante das circunstâncias em que a gente está. Quando a gente está saudável, está tudo bem, a gente exige, para ser feliz, um monte de coisa. Mas quando a gente passa por dificuldades, quando a gente está num leito em que não tem força sequer para segurar uma xícara, a felicidade se manifesta em coisas tão mais simples. E a gente começa a perceber que os valores pelos quais eu vinha orientando a minha existência são tão equivocados. Por isso eu resgato Emmanuel mais uma vez. Emmanuel falava, o que tu tens pedido à vida, meu amigo? O vaidoso pede uma coisa, o arbitrário pede outra. E você está pedindo o quê? Porque se você for ler com cuidado, a gente vai acabar se encaixando em uma daquelas lacunas que ele foi colocando em cada linha ali. Ou, às vezes, em mais de uma. O que significa dizer que se a gente está infeliz, se a gente está triste, a gente pode até estar vivendo algum tipo de dificuldade, sim, porque a vida não é tranquila. Mas se a gente não está feliz, é porque provavelmente os valores que a gente vem utilizando precisam ser ajustados. O amigo dele está com um colar ortopédico, já usei muito um colarzinho desse daí. E eu me lembro quando eu estava, que eu dizia assim, gente, quando passar esse negócio, eu vou fazer atividade física. Com o médico, toda vez que eu ia, ele me dizia, mas também você não faz atividade física, tem que fortalecer a sua musculatura. Eu digo, não, mas quando passar esta dor, no dia seguinte eu começo a fazer. Então, vocês percebem que às vezes a dor não é suficiente para nos colocar na rota que a vida exige de nós, porque é justo e apenas isso. Eu me lembro que quando o meu pai mesmo, né, falava algumas coisas, eu digo assim, mas isso daí, quando eu tiver meus filhos, isso aí eu não vou fazer nunca, porque isso está errado. E aí a gente vai, né, cresce, amadurece, tem filho, e não tudo, mas algumas coisas a gente não faz igual.
a visão que a gente tem da vida muda muito de acordo com a perspectiva de onde a gente olha. Muda muito. Uma coisa é olhar uma situação pela condição de filho, outra coisa é olhar pela condição de pai. A doutrina espírita traz para a gente valores que são eternos. A doutrina espírita traz para a gente, em todo o livro dos Espíritos, em especial na parte moral, valores sem os quais eu não alcanço uma verdadeira felicidade. Os Espíritos generosamente trazem ainda diversos livros que nos ajudam a aprofundar, a entender, a esmiuçar aquilo ali, para que se não entendeu por aqui, olha aqui, lê de um outro jeito para ver se agora fica mais claro. E ainda assim, a gente faz escolhas equivocadas o tempo inteiro. Gente, meu filho me faz bastante refletir, meu filho está maior, minha filha ainda está menorzinha, me faz bastante refletir sobre que valores eu uso para poder educá-los. Contei uma vez, lá no nosso curso, que eu tinha com os meus pais com os pais deles, uma visão muito fechada do que o que uma criança pode falar, não pode falar, porque a gente não podia falar muita coisa, né? As nossas gerações aí para trás, a gente tinha um respeito pelo adulto, que era mais medo do que respeito, né? E a gente não falava as coisas. Hoje as crianças falam bastante, se colocam bastante, e a gente ainda está aprendendo um pouco a lidar com esses limites, e a gente vem tateando nesse sentido. Coisas que a gente escuta hoje, a gente não escutava antigamente. Mas eu costumo dizer, qualquer pessoa que conviva com você tem alguma coisa a te dizer que você mereça refletir. A minha esposa com problema no joelho, ela não pôde ir à natação, porque teve um evento no Dia das Mães na natação. E aí a Catarina chorou, porque sou eu que não vou ter mãe e tal. Ela disse, bom, vamos acionar a avó. A avó, meu filho, porque eu estou com chikungunya, eu não posso ir à natação, porque não está dando nem para levantar, não sei o que, resultado. Quem foi representando a mãe ao evento na piscina? O pai. Que foi quem a criança tinha, quem sobrou para a criança, a última opção, para que ela não ficasse largada no dia lá da comemoração do Dia das Mães. Vocês sabem que eu era o único pai, tá, entre as 27 mães. E aí, vamos tirar foto. Eu digo, meu Deus, que coisa constrangedora. Eu de sunga, já achei que ia entrar. Não, vamos tirar foto, tá bom. E a minha filha toda orgulhosa. Meu pai e tal. De sunga, piscina, tem que ir de sunga. Aí eu de manhã só pensando assim, meu Deus, o que vai ser isso hoje? Eu não estou no meu melhor desempenho, eu gordo desse jeito, tem que entrar naquela piscina. Aí meu filho me diz assim, mas pai, tecnicamente, está todo mundo vendo que você está gordo mesmo quando você está com roupa. Aí eu parei para pensar e eu falei, meu Deus, santa sinceridade, né? Se eu falasse um negócio desse para o meu pai, eu tenho certeza de que eu parava longe, né? Porque... Estou brincando, meu pai não batia. Mas eu ia ouvir muito, né? Para o meu avô, então, eu nem penso. Mas, Iraci só entendeu agora não, né? Tu tinha entendido antes, né? O Pedro, já está imaginando o Pedro, né? O Pedro me diz, porque o Pedro é super sincero, gente. Se meu filho disser umas coisas dessas assim para vocês, desculpa, mas ele fala mesmo, né? E aí, para fechar, eu fiquei pensando, gente, o que são esses valores que a gente usa para educar esses miúdos? Que valores a gente usa? Porque eu estava tão preocupado com aquelas coisas e tal, meu filho vem dizer assim, mas meu pai, bobagem esse negócio, porque essa preocupação tu devia ter todos os dias, porque está todo mundo vendo toda gordo. Eu digo, tá bom, então entendi o recado, né? Ó, vou dizer, já emagreci 4,5 kg, tá? 4,5 kg, desde o Dia das Mães, 4,5 kg, tá? Hoje eu comi até um brownie e tudo, mas agora eu já penso no brownie, né, sabe? Não estou brincando, são valores mesmo. Cada coisinha que a gente faz, cada laço e desenlace que a gente vivencia,
a gente precisa estar pensando nessas questões. A gente vive num mundo muito difícil, a gente vem criticando demais toda a estrutura política, toda a estrutura administrativa, porque os valores estão equivocados, a escola, não sei o quê. A gente critica tudo isso, mas a gente faz parte dessas coisas e grande parte desses valores que a gente reproduz, a gente depois critica. Uma coisa absurda que eu escuto é mulher falando que homem é machista, mas, em geral, homens são educados por mulheres, por mães, porque, na verdade, as mães educam filho para ser marido de alguém sem pensar que esse marido poderia ser o marido dela próprio, né? Não esse filho, óbvio, mas o valor que ela está reproduzindo, lá para frente, ela pode ser mulher de alguém que vai viver as consequências dessa educação que ela está promovendo, porque isso passa de geração a geração. A gente critica das condutas e a gente reproduz os mesmos comportamentos. A gente conhece a função arquetípica desses valores, porém, a gente precisa, pelo Espiritismo, dar um significado espiritual para essas condutas, porque quando assim o é, a gente ressignificando, a gente altera o comportamento. Meus caros, fiquem com Deus. Uma boa noite.